Olá, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pomo e comigo estão os habituais Super Bowls da análise. Olá, Rui Malheiro. Viva, Diogo, cumprimentos ao Tomás e muito obrigado a todos que nos estão a ouvir. Viva, Tomás da Cunha. Olá, Diogo, Rui, um abraço a todos. Apesar de já ter sido há uns dias, vamos arrancar com o clássico que acabou em empate no Dragão. O Sporting adiantou-se no campo e no resultado na primeira parte, marcando pelo improvável Fresneda, mas na segunda o Porto carregou com maior risco sobre o rival, que além de ser empurrado para trás também fez por baixar as suas linhas. E já nos descontos, Dani Namazo fez o gol dos Dragões. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Tomás, podemos começar mesmo por aí. Perante o que tinha sido o jogo até ao intervalo, a projeção do Porto para a frente, porque estava em perseguição do resultado, justifica por si só o recuar do bloco do Sporting? Diria que não, e é verdade que nesta altura, com as bases que temos, sobretudo em termos de lesões e condicionamento físico de muita gente na equipa do Sporting, pode haver espaço para uma interpretação diferente em relação à intencionalidade, à cansaço. Claro que há cansaço, é inevitável, mas não é de agora, e até podemos olhar a trabalhos anteriores de Rui Borges, este tipo de abordagem à segunda parte, estando em vantagem. Parece-me que Rui Borges efetivamente joga bastante em função do resultado. Claro que nesta fase, com o plantel a ser exposto em termos físicos e de sobrecarga, e mesmo os jogadores que estão disponíveis, muitos deles têm essa questão em cima. Há mais margem de manobra para o treinador nesse sentido. Agora, não creio que tenha sido totalmente mérito do Porto a segunda parte. Claro que há muito mérito do Porto, até porque Anselmi fez o suficiente para chegar ao empate, colocando mais peças ofensivas, mais imprevisibilidade nos corredores, mas sempre com critério. O Porto não se desorganizou, nem despejou bolas na área só porque sim. E o Sporting efetivamente foi empurrado para trás, mas não desde o início da segunda parte. Houve logo uma quebra da equipa leonina nesse sentido, que na primeira parte discutiu o jogo e teve alguns períodos de superioridade, quase sempre a partir dos pés de Yulmand, e depois com momentos de desequilíbrio de Giovanni Kenda, desde logo o gol marcado, que é um excelente trabalho do extremo, ultrapassar João Mário, e depois Zé Pedro, mas foi um Sporting que se entregou à gestão do resultado na segunda parte, e o Porto acaba por, sem criar muitas oportunidades, justificar esse empate, porque foi de facto a equipa que mais tentou no segundo tempo. O Sporting quase conseguiu sobreviver, muito por culpa de Diomande, mas foi também por Diomande que acaba por ceder o gol do empate, atrasou-se, e Fábio Vieira, com aquele cruzamento tão característico, mas que poucas vezes tem aparecido nesta temporada, não deixa de ser curioso esse ponto, acaba por dar de facto uma sensação de dever cumprido ao Porto, não pelos 3 pontos, mas porque a equipa de facto conseguiu superiorizar-se e não ceder a uma espécie de problema que tem acontecido muitas vezes, que é a incapacidade total contra blocos baixos. E aqui não foi uma incapacidade total. Claro que há muitos pontos de melhoria que ainda terão de ser aprimorados por Anselmi, mas foi um Porto capaz de incomodar o Sporting de diversas formas. E Rui, outro dado curioso é que o gol do Porto surge numa altura em que estavam Rodrigo Mora e Fábio Vieira em campo, que é o que tem sido uma coincidência rara esta época. Sim, foi uma coincidência muito feliz para a equipa do Futebol Clube Porto no assalto e, se quiseres, na forma como encostou o Sporting às cordas durante a segunda parte, e nomeadamente no caso do Fábio Vieira a partir dos 62 minutos. Eu creio que Tomás tocou nos pontos essenciais. Eu creio que não foi um bom jogo de futebol, ou seja, um jogo com nota artística. Foi um jogo que teve o seu lado emocionante. Dir-te-ia que, sobretudo ali nos primeiros 25, 30 minutos, praticamente foi um jogo sem balizas. Creio que o Sporting, nesse jogo sem balizas, com o lado estratégico mais forte, acabou por ser melhor que o Futebol Clube do Porto, exceto que o Futebol Clube do Porto conseguiu saídas limpas desde trás, o que não tinha acontecido em Vila do Conde, e em Vila do Conde a equipa tinha tremido bastante sob esse ponto de vista, mas depois houve, sem dúvida nenhuma, dificuldades em encontrar
quer o PP, quer o SAMU, porque era difícil conseguir conciliar a capacidade de passe dos jogadores do Futebol Clube do Porto e as movimentações do PP e do SAMU, do meu ponto de vista, demasiado aceleradas. Tocando também num aspecto que me parece interessante, o Futebol Clube do Porto, ao contrário do que tinha acontecido em Vila do Conde, não jogou em 3-4-2-1, jogou num 3-5-2 e o recuo de Mora para o espaço interior, creio que não foi a opção mais feliz, creio que o Mora é muito mais decisivo no último terço, e tal como comprovou na segunda parte, quando jogou bem mais liberto, e a colocação quer do Mora como interior esquerdo, quer do Eustáquio como interior direito, e aí o Eustáquio a não dar o apoio necessário para fechar o corredor direito, corredor esquerdo do Sporting, e não é por acaso que é por aí que brota a jogada que marca o golo do Sporting. E belíssima explicação de Martin Anselmi em relação ao desenho da pressão. E à distância, muitas vezes, de Alan Varela para Hjulmand, com o Eustáquio e o Mora a pressionar os dois laterais, e foi visível, certo, como dizes no lance do golo, o atraso, vá lá, de Eustáquio em termos de aproximação a Maxi Araújo, e a alteração da pressão do Porto, com os alas a saltar mais longe nos laterais contrários, para que os três médios ficassem no corredor central. E é de facto novo, diria, ter uma explicação tão clara do que mudou para lá da atitude, e a equipa cresceu porque tem muito coração e somos campeões e por aí fora. Acho que de facto é enriquecedor ouvir Anselmi. Sim, concordo contigo. Creio que é muito importante termos um treinador que fale de futebol, e fale de futebol de forma aberta, e que não esteja com Rodriguinhos. Ele explicou muito bem essa questão, e eu creio que a pressão do Futebol Clube do Porto melhorou quando foram os laterais a ficar com os laterais adversários, e os médios com os médios adversários. No entanto, deixa destacar este aspecto: o Sporting no período pré-golo foi uma equipa que se foi, digamos, dentro daquilo que é habitual em Rui Borges, capaz de atrair a pressão do Futebol Clube do Porto. A pressão do Futebol Clube do Porto foi mais forte do que a pressão do Sporting, mas a verdade é que o Sporting conseguiu sair dessa pressão do Futebol Clube do Porto, entrar em ataque posicional, algo que o Futebol Clube do Porto nunca conseguiu durante a primeira parte, e depois, sobretudo, essa capacidade que teve, muito melhor a buscar o corredor esquerdo e as combinações no corredor esquerdo, claramente o lado mais forte do Sporting, do que a buscar um jogo mais direto em relação ao Conrad Arder. Creio que ao intervalo, independentemente do Futebol Clube do Porto ter tido ali um período de supremacia, um período muito curto, com o erro de Inácio, certo, que coincide claramente com a lesão do João Simões, que eu creio que está a fazer um jogo muitíssimo bom, e a equipa abanou com a saída de Simões e a entrada do Dibaste, e sobretudo com outro aspecto, que é o erro individual que o Gonçalo Inácio acaba por ter numa situação de saída, que permite o lance em que, depois do ligeiro corte do SAMU, o Rodrigo Mora fica com a bola, é desarmado pelo Hjulmand, e a bola ressalta para o Eustáquio, que atira a barra. Há depois também na sequência desse lance mais uma oportunidade do SAMU, uma tentativa de chapéu do meio campo, mas a verdade é que o Sporting conseguiu estar sempre por jogo, reagiu a essa fase de maior dificuldade, e acabou por conseguir chegar a 1-0. Do meu ponto de vista, na melhor jogada que o Sporting conseguiu desenhar na primeira parte, com o Maxi liberto, sem qualquer tipo de pressão, a encontrar o Kenda, e depois o Kenda a largar uma genialidade absolutamente brutal, a forma como senta o João Mário num espaço curtíssimo, numa primeira instância, na segunda instância a forma como parte para cima do Zé Pedro e deixou completamente para trás, e na terceira instância a capacidade que ele teve para atrair o Newman Pérez e fazer ao mesmo tempo um passe para a zona de finalização, um passo atrasado, que o Daniel Bragança curiosamente falha, mas que o Fresneda, num lance que está a começar a ser habitual no Sporting, nós falámos disso na semana passada, é a terceira, quarta jornada consecutiva em que o Sporting faz esse tipo de lance, o Fresneda surge nas costas, quer do Mora, quer do Moura, e acaba por finalizar de pé esquerdo. Eu creio que o pior que aconteceu ao Sporting, e isto parece estranho dizer, mas a verdade é um bocado essa, foi partir para o intervalo em situação de vantagem, porque a equipa encostou-se demasiado às cordas na segunda parte. É certo que ainda assim tem 3, 4 chegadas a zonas de finalização, algo que o Futebol Clube do Porto teve muita dificuldade em fazer, mas sobretudo acho que o Sporting
jogou muito na expectativa, baixou demasiado o bloco e permitiu algo que se estava a sentir. O Futebol Clube do Porto entrou com uma dimensão competitiva diferente na segunda parte, instalou-se em ataque posicional no meio-campo ofensivo, foi capaz, e principalmente a partir do momento em que o Fábio Vieira entra, de jogar nos 3 corredores, com o Fábio Vieira a ajudar muito o PP, que esteve uma primeira parte muito apagada, e com o Rodrigo Mora a saltassem as entrelinhas e houvesse ligações pelo corredor central, e depois a habitual capacidade que o Futebol Clube do Porto tem de criar através de cruzamentos, desta vez melhor direcionados do que em outras situações, para zonas de finalização. Mesmo assim, não criou grandes oportunidades de golo. As substituições, eu creio que o Anselmi levou o jogo para o limite máximo do risco, foi até demasiado experimentalista do meu ponto de vista, primeiro com a aposta do Gonçalo Borges a fazer todo o corredor esquerdo, mas o Francisco Moura não estava muito inspirado, e depois naquele assalto final aos 78 minutos, quando lança o William para o corredor esquerdo, passando o Gonçalo Borges para o corredor direito e juntando depois Namazo a Samu no ataque, com o tridente de médios, que eram claramente médios criativos, PP, Fábio Vieira e Rodrigo Mora, a surgirem na zona intermediária e a fazerem ligação para o ataque. Se formos bem a ver, o Futebol Clube do Porto, mesmo nesse risco máximo, nesse limite máximo do risco, não criou nenhuma oportunidade até chegar o lance do golo, e o Tomás descreveu da melhor forma, ou seja, o Futebol Clube do Porto conseguiu ter um bocadinho de paciência para chegar à zona de finalização, ou seja, tudo começa numa construção do Zé Pedro, que serve no corredor direito o PP, que liga depois com o Gonçalo Borges. O Gonçalo Borges, ao contrário do que é habitual, não parte por uma situação de 1 contra 1, encontra o Fábio Vieira no centro-direita e depois o tal cruzamento ou semi-cruzamento das intralinhas, se quisermos, do Fábio Vieira, algo muito tradicional nele, encontrar o Samu em esforço ao segundo poste e depois o Namazo a marcar o golo num lance em que ficam claras não só o afundamento do Sporting, mas também, do meu ponto de vista, algo que já tinha acontecido anteriormente, o mau posicionamento de Dioman na formação da última linha, que acaba por expor claramente a equipa do Sporting. E em relação a isso que referes, o Sporting melhorou com a passagem para a linha de 5, em termos de controle defensivo. Concordo. Em termos Era de controle esse ponto defensivo. que eu ia tocar exatamente a seguir, porque o Sporting, no fundo, com a substituição e a entrada do Gyökeres e do Morita, que acontece em simultâneo com a entrada do Gonçalo Borges, passou a jogar praticamente num 5-4-1 do ponto de vista defensivo, com o Dibassa a ser o central pelo meio. Creio que isso ajudou a equipa do Sporting a evitar que o Futebol Clube do Porto criasse situações de finalização limpa, e foi muito importante a forma como o Sporting bloqueou remates da equipa do Futebol Clube do Porto e impediu que esses também acontecessem, mas no lance do golo acho que há, para além da questão do Sporting estar demasiado afundado, um erro posicional do Diomande. Mas a verdade é que, mesmo sofrendo 1-1 já aos 90 mais 4, a equipa do Sporting aos 90 mais 5 tem uma grande oportunidade para conseguir chegar à vitória. É um passe de ruptura do Trincão ao encontro do Kenda, e a verdade é que depois há uma intervenção do Zé Pedro no limiar do risco. Do meu ponto de vista, não considero que fosse merecedor de grande penalidade, mas vi opiniões contrárias e também consigo percebê-las. Aquilo que é importante dizer é que Zé Pedro jogou claramente no limiar do risco, ultrapassou bastante o limiar do risco, mas para mim, tocando primeiro na bola e só depois tocando no adversário, já com a bola até fora das 4 linhas, admito que não fosse assinalada a grande penalidade e infelizmente o jogo acabou como tantos clássicos têm acabado nos últimos tempos, com situações verdadeiramente lamentáveis, a expulsão do Mateus Reis, a expulsão do Diomande, um árbitro descontrolado a apitar a parte final do encontro e, sobretudo, depois aquela caldeirada habitual no final da partida, com os dois bancos claramente a enfrentarem-se. A parte do jogo em que não se jogou. Isso, exatamente. Aliás, a partir do corte do Zé Pedro, o jogo acabou. Em relação à questão de baixar as linhas, o Sporting de Ruben Amorim também já o fazia, mas verdade, com duas diferenças. Uma é ter Gyökeres, porque uma coisa é ter Gyökeres a 50 ou 60 metros da baliza, que é um jogador que conduz muitos metros, consegue segurar, esperar pela equipa. O Arda não é esse tipo de jogador. Tem muitas dificuldades em conduzir muitos metros até ao último terço. Não é de todo um jogador que consiga oferecer pausa, segurar e esperar pela equipa, e isso acaba por limitar muito o Sporting. E depois, uma coisa é defender 1-0 ou 2-1, outra coisa é, muitas vezes, com 2-0 ou até uma margem
margem mais confortável, convidar o adversário a subir e poupar esforços nesse sentido. E mais uma vez, em relação ao trabalho do Rui Borges, basta ver a quantidade de pontos que o Vitória perdeu nos últimos minutos. Não é ocasional. Agora, mais uma vez, creio que pode ser dado o benefício da dúvida, até bastante esclarecedor a Rui Borges e ao plantel do Sporting, pela conjuntura atual. E aí, obviamente, há mais margem de erro e de proteção por razões óbvias. Mas também me parece que, nesta altura e com tudo o que tem acontecido, seria muito mais justo, até para os jogadores, que o Sporting pudesse esclarecer afinal o que se passa com Gyökeres e Pedro Gonçalves. Gyökeres joga, mas eu nunca vi Gyökeres tão mal como neste jogo do Dragão. Tão mal fisicamente, não estou a falar da exibição. Se calhar nem isso. Teve muitas dificuldades para se movimentar e para efetivamente ser próximo do que costuma apresentar. E o Pedro Gonçalves nem se sabe. Portanto, acho que já está na altura de um esclarecimento mais cabal e mais firme em relação, de facto, ao momento dos jogadores. Rui, voltando a ti, mas a pergunta vale para os dois. A pergunta não é exatamente sobre o Clássico, mas o que se viu, mais uma vez, no pós, da parte do Martin Anselmi. Tu achas que, com a vontade dele, que ele já disse, em querer aprender português, achas que esta postura dele em ser muito explicativo na conferência de imprensa, em boa-vindar todas as perguntas, em estar ali mesmo para falar sobre futebol puro e duro, achas que isto vai durar? Eu se fosse num período anterior no Futebol Clube do Porto, eu não creio que fosse possível um treinador a ser tão explicativo como o Martin Anselmi é. Hoje em dia, e apesar de muita gente na comunicação do Futebol Clube do Porto se ter mantido, e sobretudo as principais figuras, eu creio que sim, até porque Martin Anselmi traz algo novo, e quer eu, Tomás, referimos-nos a isso, a capacidade de comunicação que tem, e que também passa, obviamente, por ser formado em jornalismo desportivo. Eu creio que não só ele é explicativo em relação ao jogo e vai a todos os pormenores, até trouxe dados estatísticos que normalmente não são utilizados muito no futebol português. Por exemplo, a questão dos remates que a equipa sofre e a forma de prevenção desses mesmos remates. E parece-me que ele vem enriquecer o debate, se quiseres, sobre um jogo de futebol. Agora, há um aspecto que também me parece importante, para além de nós e de outros espaços que existem, acho que aquilo que Martin Anselmi diz, se quiseres, para aquilo que é o mainstream da imprensa portuguesa, e que no caso, na vertente específica do futebol, ocupa horas e horas e horas a falar de futebol, aquilo que Martin Anselmi diz ou não diz é absolutamente irrelevante. É pouco interessante. O que interessa são as arbitragens e os penaltis. Agora, aquilo que me parece é que, para além dessa questão da comunicação e ser uma comunicação limpa sobre o jogo, repara que ele não tinha que se expor na questão da pressão, nós já falamos aqui, e expôs, e acho isso extremamente interessante, acho que é muito, muito enriquecedor para o pós-jogo, ele conseguir explicar isso, conseguir explicar também que cometeu alguns erros, e isso acho que é muito, muito bom, e não se vê muito, mesmo num grande comunicador como é o caso do Ruben Amorim, não ia tanto para esse lado. Acredito que vai manter, mas sobretudo há também outro lado que me parece, ele é extremamente arguto, extremamente sagaz, e com isto também está a conseguir algo muito importante, é que se esqueça, se quiseres, que o Futebol Clube do Porto, a nível do campeonato, não venceu nenhum jogo ainda em 2025, e acho que isso também está a ajudar à forma de comunicar dele. Reforça a credibilidade, pelo menos até prova em contrário. Claro que sim. Mas ele passa sempre mensagens políticas. Sim, indiretamente e ali pelo Sem meio. dúvida. Mas eu destacaria outra resposta que nem foi deste jogo. Quando lhe perguntaram sobre os erros técnicos, foi depois do jogo com o Rio Ave, se não estou em erro. Isso mesmo. E ele disse que nunca tinha jogado a bola e que dificilmente ia ser ele a ensinar algo tecnicamente aos jogadores. E achei muito curioso, porque é totalmente fora da caixa, não estamos habituados a ouvir este tipo de respostas, e porque na verdade são passos simples, entre aspas obviamente, que os jogadores profissionais e da carreira do Futebol Clube do Porto em condições normais conseguiram fazer. Outra coisa é o discernimento, a tomada de decisão, e aí sim o treinador já pode intervir. Portanto, do ponto de vista da explicação, acho que é uma clara mais-valia para acabar Sem com alguns dúvida mitos e para também tornar mais normal esta comunicação mais detalhada sobre o jogo. Que também contribui para criar afinidade e talvez empatia
com os adeptos, não é? Sem dúvida Sem alguma. dúvida. Porque depois também tem o outro lado, que é um treinador enérgico, porque podia de certa forma haver aqui um certo confronto entre o treinador muito explicativo e o treinador que depois no banco é algo apático, sem alma, mas não é o caso. Mas depois dessa Conjuga, forma como ele celebrou sim, o gol neste do Porto momento contra o consegue Sporting. conjugar as duas realidades. Claro, isto vale o que vale, não será para sempre, tem de começar a vencer jogos e a melhorar a equipa, mas tendo em conta o ponto de expectativas, e acho que, e já o disse aqui no episódio anterior, a saída de Nico Gonzalez, aquele resultado em Vila do Conde foram ótimos para Anselmi numa perspectiva de crescimento e de margem para trabalhar, e acho que isso está a acontecer. Este empate no Dragão foi aproveitado pelo Benfica, que muito confiou nas bolas paradas. Com 2 cantos e um penalti, os encarnados marcaram os seus golos ao Moreirense, com 2 deles a virem de Pavlidis, mas quando a bola rolou, a equipa de César Peixoto impôs-se durante vários períodos à de Bruno Lage, ao querer dominar territorialmente e pressionando a saída de bola adversária. Rui, não são de agora estes problemas que o Benfica sente quando é incomodado na primeira fase de construção. Viram-se novo neste jogo, mas o que é que explica estas dificuldades que a equipa vai repetindo em muitos jogos? Aquilo que explica, e recordem que na semana passada na Amadora os 3 golos também surgiram de lances de bola parada laterais, e isso não acontece por acaso. Aquilo que explica é claramente que o Benfica tem deficiências óbvias em ataque posicional, na saída, desde a primeira fase. Há situações que se tornam mais difíceis, sobretudo quando tem o Florentino como jogador à frente da primeira fase de construção. É um jogador que também não auxilia muito em termos de construção, sem ser uma construção curta ou lateral, mas creio que o Benfica nesta altura, e eu compreendo as dificuldades do Bruno Lage, que são as dificuldades do Carlos Carvalhal, do Rui Borges, agora treinador de Sporting, e do Mantier Anselmi, treinador de Futebol Clube do Porto, sendo que obviamente estes 2 últimos ainda estão mais expostos. É que o facto de terem entrado já com o comboio em andamento, sem pré-época, e já numa fase em que a temporada já não tinha semanas livres, tornou tudo muito mais difícil. Agora, obviamente, olhando para a qualidade de jogo do Benfica, que com Bruno Lage nunca foi particularmente fantástica, bem longe disso, a verdade é que o Benfica já teve um período futebolístico em que jogou melhor. Nesta fase tem sofrido bastante, e até tem sofrido num aspecto extremamente curioso, é que o Benfica é capaz de colocar-se em situações de vantagem por 2-0 nos primeiros 10, 15 minutos do jogo, o que aconteceu nos 2 últimos jogos, e nunca consegue controlar o jogo ou dominar o jogo por completo, e coloca-se sempre a jeito. Agora, houve uma diferença muito grande entre aquilo que o Estrela proporcionou a semana passada, após fazer o 2-3, ou seja, foi uma equipa que limitou-se a bater direto e não criou muitos problemas à equipa do Benfica, que nunca ficou muito exposta, mas sobretudo aquilo que se notou neste jogo diante do Moreirense é que o Moreirense, mesmo com inúmeras limitações a nível do plantel, eu volto a frisar, foi a equipa que teve o pior mercado de inverno, excluindo obviamente o Boa Vista, que parece que poderá dilatar esse mercado de inverno, até trazendo para Portugal algumas estrelas decadentes do futebol mundial. Exatamente. Aquilo que me parece é que o Moreirense foi uma equipa extremamente competente, mesmo a perder por 2-0 não foi ao tapete, quis jogar futebol, e esse aspecto parece muito importante. Foi uma equipa que conseguiu em vários momentos explorar o corredor central, Beni muito bem a sair da esquerda para o meio, a apoiar o Alanzinho, que não teve uma exibição tão maiúscula como teve o Beni, que para mim foi uma figura indiscutível do jogo, e sobretudo, mesmo depois do 3-1, a equipa do Moreirense na segunda parte ainda teve mais capacidade para ir para cima do Benfica e criar situações e com de a entrada oportunidade do de Azué golo. também ganham mais argumentos. Concordo inteiramente, e o Azué, que não tinha estado feliz nos últimos jogos, renasceu, e até há um cruzamento que ele tem a partir do corredor direito que deixa o Schettini numa excelente posição de finalização. Porque entrou para extremo, também foi uma jogada isso. interessante do César Peixoto. Verdade, mas o Moreirense trouxe isso na segunda parte, ou seja, teve capacidade para ter bola no meio campo ofensivo do Benfica, não se encolheu, permitiu muito pouco ao Benfica do ponto de vista ofensivo. Do meu ponto de vista, a equipa do Moreirense foi claramente a que chegou com mais qualidade às zonas de finalização. O 3-2 é uma ótima jogada de recuperação do Yorker em zona alta, a partir de um péssimo passe do Carreras, um passe interior do Carreras, e depois a equipa conseguiu ligar.
com o Ivo Rodrigues a surgir em zona de finalização e a fazer o 3-2, e a verdade é que, se quisermos, até ao final do encontro, quem esteve mais perto de chegar ao 3-3 acabou por ser o Moreirense, num lance tremendamente polémico do Florentino. É difícil avaliar o lance pelas imagens que a BTV nos ofereceu, fiquei com grandes dúvidas, mas depois de ver uma imagem da bancada, parece-me que o Florentino fez uma grande penalidade nítida, e deixa-me sublinhar isto, é que o árbitro da partida, se foi tão ágil, e o VAR também, a assinalarem uma grande penalidade a Dinis Pinto na primeira parte, que me pareceu inteiramente justa, teria que seguir o mesmo critério em relação a Florentino. Tomás, neste jogo a pior das notícias para o Benfica foram as lesões de Bá e Manu Silva, porque de repente fica sem alternativa para seja Florentino, o que pode repercutir-se muito nestas dificuldades que sente na saída de bola, e sem Bá vai ter que obrigatoriamente adaptar alguém à lateral direita. E o sacrificado pode ser o Tomás Araújo, que em condições normais é o melhor central do Benfica e aquele que oferece mais com bola também, por isso... Mas também é o melhor lateral direito, mas o problema do tem Benfica sido, é um bocado tem esse. sido, exatamente, e o Bá, além de muitas intermitências do ponto de vista das exibições, ainda tem este problema com lesões, não é a primeira, e é uma infelicidade obviamente para o jogador, bem como para o Manu Silva, que de facto teve uma estreia muito auspiciosa na Amadora. Era um jogador que ia dar coisas diferentes ao Benfica, não só para descansar Florentino, mas sobretudo para a equipa ter outro registro no meio campo, mais capacidade de ligar pelo meio, pelo médio centro, um jogador que também é disponível na pressão e na recuperação, mas que consegue marcar o ritmo, oferecer qualidade no passe, e agora fica sem essa solução. Por isso acho que o Benfica neste jogo, além das incertezas na forma como geriu a vantagem, mais uma vez, e num jogo que traz muitas semelhanças ao da Amadora, golos cedo, de bola parada, o Benfica criou maioritariamente bola parada e de recuperações altas. Há uma jogada já perto do fim com o Leandro Barreiro, que também podia ter dado o 4-1, mas não é muito... Isolado pelo Bruma, já agora, Tomás. Exatamente, Bruma e Belotti já com a oportunidade de aparecer, o Belotti sempre muito abnegado, mas como avançado que sai do banco, não dá muita calma à equipa. É um jogador de tração constante, de corrida, de procura dos espaços, não acalma propriamente o jogo ofensivo do Benfica, e há uma série de jogadores com essas características. Por isso, por vezes, poderia ser mais benéfico para Bruno Lage ter o contrário. Quem acalmasse um pouco os ânimos, segurasse a equipa, metesse pausa no jogo. Que é o que Pavlidis faz. Pavlidis, que além de fazer isso, e continua a fazer isso, já marca golos e, portanto, está na melhor fase isso. Desde que chegou ao Benfica. Depois, o Moreirense tem essa diferença para o Estrela. É uma equipa que sabe jogar, joga melhor. O Ofori, mais uma vez, como organizador, a mostrar-se constantemente no meio-campo. Os movimentos interiores, sobretudo do Beni, e a relação com os laterais, acho que é uma das melhores características desta equipa do Moreirense. O Dinis Pinto, por exemplo, chega bastante bem à frente, mas o Frimpong também o faz. E esta sensação de vitória pouco convincente tem sido a marca do Benfica, quando consegue vencer, e de facto não abre muitas esperanças de crescimento coletivo. E o calendário do Benfica é muito difícil. Com estas duas baixas, acho que este jogo dá mais motivos de alarme do que propriamente o contrário. Vamos ver se há espaço, desde logo, para o Leandro Santos, ou se de facto o Tomás Araújo vai fixar-se como lateral indiscutível e sem outra opção. Deixa-me juntar mais um nome, que é o de Rafael Luiz. Eu creio que com a situação da equipa B absolutamente tranquila na classificação, até com hipótese de lutar por um título que seria inédito para a equipa do Benfica, eu creio que com a baixa do Manu Silva poderá fazer sentido também o Rafael Luiz ser promovido com mais frequência à primeira equipa. Aliás, ele até ao momento praticamente não treinou. Aliás, treina com a primeira equipa em algumas situações, mas nunca foi chamado por Bruno Lage à equipa principal. E em relação ao Rollheiser, e trago este tema porque sei que muita gente o aborda, o Rollheiser continua a valer o mesmo dinheiro porque efetivamente é um jogador muito cotado e com muita qualidade, e esta é a vantagem de contratar os jogadores que estão valorizados. O Rollheiser, é verdade, não se afirmou no Benfica, e embora haja sempre culpa do jogador, também há culpa da ausência de perspectiva a médio e longo prazo, porque de facto, se Di Maria era para ficar, a contratação por si só não tem qualquer cabimento, muito menos a antecipação da contratação, que foi o que o Benfica acabou por fazer. Mas depois, como é um bom jogador, talentoso, já com provas dadas em contexto de futebol da América do Sul, vale o mesmo, e até um pouco mais se quisermos, porque de facto pode ser uma das figuras do Santos para onde vai. Ainda por cima para jogar com o Neymar. Ainda por cima com esse apelativo, e creio que foi o Pedro Caixinha que também fez força para ter o jogador, o que abre logo um horizonte diferente daquele que teve no Benfica.
Houve mais alguém a tirar partido do resultado do Clássico e a nossa Rivienga vai para o Braga, que ganhou por 2-0 ao Gil Vicente, colando-se ao terceiro lugar do Porto. E os minhotos estão bem dentro da luta pelo pódio do campeonato e agora que ficaram ainda por cima sem Bruma, uma das suas principais figuras. Tomás, os bracarenses têm 7 vitórias em 9 jogos desde que dobrámos o ano e o Carlos Caveial parece ter encontrado a fórmula para a equipa ter alguma estabilidade. E ainda por cima, quando 5 dos titulares têm 22 anos ou menos. Eu diria que o Braga tem mais estabilidade nos resultados do que nas exibições, propriamente. Certo. Na última semana, por exemplo, venceu o Moreira de Cónegos com um forcing final que acabou por dar prémio em cima dos descontos. E neste jogo pedia-se mais ao Sporting de Braga, tendo em conta aquele duplo momento, o gol de Roger e a expulsão de Aguirre por volta dos 15 minutos, ou seja, o Braga jogou 75 minutos em superioridade numérica e só conseguiu efetivamente fechar o jogo já perto do fim e com meia hora de segunda parte em que o Gil Vicente teve algumas chegadas perigosas e podia até ter feito o gol do empate. Por isso, não é de toda uma exibição segura do Sporting de Braga, mas creio que este já é um processo visto anteriormente com Carvalhal. Quando sendo que a equipa está a ficar para trás e até a arriscar alguns objetivos, reforça a aposta na formação e há jogadores muito interessantes de facto, o Diego, o Xisumba, o próprio... Que é quem faz a assistência para o segundo gol do Exatamente, já com o Uros Racic também envolvido no lance, o reforço de inverno do Sporting de Braga. E claro, o João Vasconcelos, que finalmente teve uma oportunidade, ainda muito ténue, mas já teve uma oportunidade de aparecer em contexto de primeira equipa. Mas claro, a grande figura foi mesmo o Roger, que é uma espécie de Lamine Yamal do futebol português. Acho que tem muitas parecenças, claro, não comparando o nível dos dois, sem dúvida nenhuma. mas são jogadores tem toda a capacidade para ser um dos protagonistas da segunda volta do campeonato. Exatamente. Agora, a grande questão é que se ele for protagonista da segunda volta do campeonato, e eu acredito que possa vir a ser, muito dificilmente ficará no Sporting Clube Braga na próxima temporada. Totalmente de acordo. Agora, valerá um negócio absolutamente soberbo para a equipa do Braga, ainda sabendo que António Salvador é um negociador fiérico. Portanto, aquilo que me parece, e reforçando totalmente a ideia do Tomás, é que nenhuma destas 5 vitórias foi... com exibições altamente convincentes. Creio que a primeira parte na Luz é muito interessante, acho que terá sido o momento mais forte. Recordo que a vitória na Amadora também, a arrancada ao cair do pano, resultou de uma exibição bastante soporífera. Em Moreira de Cónegos, o Moreirense foi melhor durante a primeira parte do jogo. Na segunda parte, aí sim, já em desvantagem no marcador, o Sporting de Braga forçou muito e conseguiu dar a reviravolta no marcador e, sobretudo, diante do Boa Vista, obviamente, acho que não há necessidade até de trazermos a diferença colossal que existe entre as duas equipas, e até o próprio Carvalhal, no final do jogo, confidenciou que sempre que há a votação do treinador do mês, votava em Cristiano Bacci, porque o Cristiano Bacci saiu, entretanto, da equipa do Boa Vista, e não me parece que a solução que se cogita para o futuro do Boa Vista vai trazer algo de melhor em relação àquilo que Cristiano Bacci fez até o momento, independentemente de ter sido Cristiano Bacci a querer sair da equipa. Deixa-me só acrescentar uma coisa em relação àquilo que o Tomás me disse, e o que o Tomás disse que é absolutamente certeiro em relação à análise do jogo. Eu creio que a expulsão do Aguirre é absurda, quer dizer, é uma entrada claramente absurda, prejudica claramente o coletivo, mas Bruno Pinheiro foi muito sagaz, quer a reorganizar a equipa numa primeira fase, procurando impedir, e com sucesso, que a equipa do Sporting de Braga tivesse finalizações limpas e, sobretudo, na segunda parte foi uma equipa capaz de criar 3, 4 chegadas a zonas de finalização bastante perigosas. Aqui destacar Bermejo, que é um jogador muito interessante, que o Tomás já referiu várias vezes, creio que aqui ainda não, mas no Twitter já tinha referido várias Boa vezes. Exibição. É um jogador com potencial muito interessante. E o Santi Garcia também. Para uma... Exatamente. E, obviamente, Fujimoto e Félix Correia, que claramente, e com todo o respeito pelo Gil Vicente, já está preparadíssimo para o patamar seguinte, e provavelmente esse patamar seguinte, quem sabe, não será do outro lado, porque acabou por ser um jogador que o Sporting de Braga tentou contratar, juntamente com o Nuno Moreira, no último dia de mercado, e que creio que tem todo o perfil para ser um jogador claramente desequilibrador na equipa do Sporting de Braga, mas terá até ao final da época muito tempo para brilhar no Gil Vicente. Em relação a esta recuperação do Braga, é importante frisar que houve as 5 vitórias, são 5 vitórias consecutivas para o campeonato,
Esse ponto é extremamente importante. Agora, eu também olho para os próximos 5 jogos do Sporting Braga, e esses próximos 5 jogos, 4 para o campeonato e 1 para a taça, eu acho que vão ser muito definidores daquilo que será o resto da temporada do Sporting de Braga. Nestas 4 próximas jornadas para o campeonato, a primeira é a deslocação ao Vitória, e recordar, até porque vamos tocar um bocadinho mais à frente, que o Vitória nos últimos 10 jogos só venceu 1 e empatou 7, mas é sempre um derby do Minho e o clima será de certeza efervescente. E a quarta jornada destas, depois de confrontos com o Nacional e com o Rio Ave fora, que será sempre delicado, é uma recepção do Braga ao Futebol Clube do Porto, e esse jogo parece-me bastante interessante. E sobretudo, no meio deste conjunto de 4 jogos para o campeonato, há o único jogo que a equipa do Braga fará a meio da semana, que será um jogo para a Taça de Portugal diante do Benfica, na Luz, e que creio que pode, até pelo facto do Braga ter reiniciado esta campanha de 5 vitórias consecutivas com uma vitória na Luz, ser uma aposta forte de Carvalhal, ou seja, até porque se sabe, e com todo respeito obviamente pelo Elvas e pelo Tirsense, que o vencedor desse jogo dos quartos de final terá um jogo a 2 mãos frente ao Elvas e ao Tirsense, e obviamente será claramente favorito, para não dizer 99% favorito, a chegar à final do Jamor. Só para terminar o capítulo Braga, e olhando para a saída de Bruma, eu acho que a equipa ficou um pouco unidimensional, com falta de ritmo no ataque, porque o Garbi é um jogador de bola no pé, o Ricardo Horta igual, e já agora ainda não o destacámos aqui, mas o Ricardo Horta está a fazer uma época histórica no Braga em termos de longevidade, e já com esse rótulo de melhor marcador e jogador com mais partidas na história do clube, portanto tem total mérito nesse absolutamente sentido. Fantástico falarmos disso em 2025. Sim. Exatamente, não é muito comum e portanto fica essa nota, mas sem dúvida, o próprio força. Roger não é um acelerador, não é um elemento de campo aberto, por isso, e é o Fran Navarro muito menos, portanto o Braga fica com alguma falta de ritmo ofensivo, e até mesmo em termos de circulação de bola, a dupla Moutinho-Gorbi não é propriamente nesta fase da carreira, sobretudo pensando em João Moutinho, capaz de agilizar muito o jogo, como era um Al-Musrati, entenda-se. Sim. Rui, vocês também queriam dar uma nota do Estoril Praia, que não para de subir ali acima do campeonato, e teve a 5ª vitória consecutiva com o Ian Catrow, o treinador escocês que teve um início conturbado de época. Mas sim, bastante conturbado, esteve em risco de ser substituído, mas a verdade é que o Ian Cathro também conseguiu algo muito importante na equipa do Estoril. É que eu creio que a equipa do Estoril jogava num 4-3-3 um bocado inaudito para aquilo que é o futebol português, muito na linha do que o Steven Gerrard, por exemplo, criou no Glasgow Rangers aqui há uns anos, ou seja, com os extremos muito interiores até no momento defensivo, que expunham um bocado a equipa, com os interiores muito expostos na largura em momento defensivo, e conseguiu equilibrar a equipa bem num 3-4-2-1, com algumas variações, nomeadamente em quem é a referência ofensiva. Primeiro foi Marquês, depois foi André Laxmicante, que eu acho que é um nome muito, muito interessante a fixar, e neste último jogo foi o Begraoui. A referir que as 5 vitórias do Estoril consecutivas passaram a equipa da luta contra a despromoção, e recordar que há 5 jornadas o Estoril tinha apenas 15 pontos, para os 30 pontos, que o colocam a par do Vitória Sport Clube e a 8 do 5º lugar, que é agora ocupado pelo Santa Clara a solo. Eu creio que é uma equipa que tem muito valor, tem capacidade em termos de qualidade de jogo. Creio que o Jordan Olsgrove é um jogador que dita muito bem os momentos a meio campo, e o apoio do Checa tem sido essencial. Tem algumas fragilidades do ponto de vista defensivo que tem conseguido esconder, e até o Joel Robles, que não era um guarda-redes muito fiável, mas a experiência de Premier League num campeonato como o português, com o Gil Vicente foi muito importante. Exatamente, tem feito com que ele tenha grande protagonismo nos jogos, e sobretudo a capacidade que o Estoril tem conseguido, não só por criar por dentro, com o João Carvalho ao melhor nível que o vimos no campeonato português, e esse ponto parece-me absolutamente determinante, a soma do Rafik Guitane como reforço de inverno e a ter a sua primeira titularidade diante do Boa Vista, e sobretudo a tal força do jogo exterior com o Wagner Pina à direita, e depois à esquerda, sobretudo numa fase inicial, o Fabrício, que estava num momento de forma muitíssimo bom, mas caiu de forma, e à esquerda as coisas não estão iguais, ou seja, nem Pedro Amaral e muito menos o Gonçalo Costa oferecem essa capacidade de desequilíbrio. O ponto menos bom, e destas 5 vitórias, 4 são pela margem mínima, eu creio que
passa pelo momento em que Ian Castro decide defender o resultado. A passagem para um 5-3-2 em momento defensivo não parece ser a melhor para a equipa, encosta várias vezes às cordas, é certo que lhe permite ser muito perigosa em contra-ataque, mas sobretudo expõe a equipa em momento defensivo e a qualquer momento, e essa sensação ficou-me quer do jogo diante do Boa Vista ontem, quer em Barcelos diante do Gil Vicente, e já me tinha ficado quer diante do Vitória, quer diante do Santa Clara, é que a equipa está muito perto de sofrer um golo, e esse aspecto parece-me importante e que ele deverá rever nas próximas jornadas. Ainda assim, parece-me que o Estoril está agora com uma classificação bem mais consentânea com o futebol que produz e com o plantel que tem à sua disposição. Porque estamos em semana novamente europeia, vamos atentar um pouco aos adversários que as equipas portuguesas terão pela frente. Já na terça-feira, o Sporting recebe o Borussia Dortmund na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões e será apenas o segundo jogo de Niko Kovacs na equipa, que recentemente despediu Nuri Sahin. Apesar deste mau momento, esta recente troca de treinador, Tomás, não torna o Dortmund um bocadinho mais difícil de ler? Antes de entrar pelo Kovacs, eu destacaria os últimos anos do Borussia Dortmund, porque o clube fez um esforço para se apequenar, perdeu totalmente a ambição, quer na construção do plantel, quer na escolha dos treinadores, com, em alguns casos, alguns golpes de felicidade. Por exemplo, o Terzic acabou por fazer uma Champions muito engraçada na época passada, longe de ser a segunda melhor equipa da Europa, claro, mas acabou por ter esse percurso muito meritório e levou o Dortmund até à final da Champions. Mas quando se pensava que com a quebra do Bayern seria o Dortmund a ocupar o espaço de segunda equipa na Alemanha, neste momento nem isso. E eu acho, sinceramente, que ficar fora da Champions, e é bastante provável nesta altura, porque o Dortmund está a meio da tabela, pode ser, 11º lugar. Pode ser um abre-olhos interessante para um clube que tem enorme potencial. Há poucos clubes com tanto potencial na Europa como o Borussia Dortmund, mas que faz sempre questão de se inferiorizar, desde logo em comparação com o Bayern. Basta olhar para o Bayer Leverkusen e aprender algo em termos de construir um projeto ambicioso, e o Dortmund não tem conseguido fazê-lo, e mesmo o que ganha ao ter Haaland, Bellingham e por aí fora é pouco. Quando os jogadores partem, não reinveste de forma ambiciosa como poderia fazê-lo, e portanto esta queda acaba por ser normal, tendo em conta o estado do plantel. Muitos jogadores medianos sem nível para um Dortmund que há 10 anos, por exemplo, era fortíssimo, quer com Klopp, quer com Thomas Tuchel, e há ali muitos jogadores que teriam dificuldade para fazer parte do plantel. Em relação ao Kovacs, creio que pode fazer uma aproximação ao que Terzic produzia, ou seja, uma equipa que tenta chamar a pressão do adversário para depois soltar os extremos em posição de vantagem e com espaços para desequilibrar. E creio que se o Sporting conseguir aguentar os extremos, pode ser o duelo mais sensível. Os laterais do Sporting contra os extremos do Borussia Dortmund. Gittens-Fresneda, desde logo. Acho que o Sporting pode competir e até surpreender esta equipa do Dortmund. O Sporting, na melhor forma, podia até ser ligeiramente favorito, não é o caso. O Sporting também está muito condicionado, não sabemos sequer se vai apresentar jogadores como Morita ou Gyökeres, mas se a equipa de Rui Borges conseguir ser pressionante, vai provocar erros em Emre Can, em Anton também. O meio-campo não tem propriamente um médio que aguente em termos de transição defensiva. O Sabitzer minimamente e o Grosso são jogadores até mais semelhantes do que diferentes, e por isso sem o Dortmund dúvida. É uma equipa que se parte com facilidade e sofre muitos golos. Aliás, se não estou em erro, tem 37 golos marcados, 36 golos sofridos na Bundesliga. Um registro de equipa de meio da tabela, e é o que o Dortmund é neste momento. Depois, claro que tem algumas individualidades que podem distinguir-se. O Brandt e o Guirassy. O Guirassy é um ponta-lança que aprecio há muitos anos e que de costas para a baliza e na resposta a cruzamentos pode fazer a diferença. Mas voltando à ideia inicial, este Dortmund não é de todo um papão. O Sporting, nas melhores condições, podia até estar por cima na eliminatória. Assim, acho que vai ser um conjunto de jogos mais dividido. Deixa-me só dizer em relação ao Dortmund, porque tive a oportunidade de ver o jogo diante do Stuttgart. O Dortmund faz uma primeira parte bastante razoável e desperdiça oportunidades para se colocar em vantagem, mas a segunda parte do Dortmund é um desastre total, nomeadamente a nível defensivo, com vários erros que o Sporting poderá aproveitar, e sobretudo se tiver Gyökeres pelo menos acima dos 50% que se apresentou, ou menos que se apresentou no Dragão, pode causar muita moça. É uma equipa do Dortmund
Dortmund mostrou muitas dificuldades, até do ponto de vista físico, porque o jogo do Kovacs é tremendamente exigente, principalmente na primeira parte, em termos de pressão, e a equipa deu claramente o berro na segunda parte, e é uma equipa que está claramente desconfortável até no capítulo emocional, ou seja, a forma como sofreu o primeiro golo e não conseguiu reagir, sofreu o segundo golo e não conseguiu reagir, e depois chega ao golo do 1-2, perto do fim, e é logo a primeira coisa que acontece após o golo é a expulsão do lateral direito, do Riersen, que pode jogar contra o Sporting, obviamente, mas o aspecto que eu considero essencial é que a partir desse 4-2-3-1, a equipa do Dortmund ataca praticamente num 3-2-2-3. Há um aspecto que é essencial nesse formato ofensivo da equipa do Dortmund, é que o Ben Sebaini, que é um lateral esquerdo muito interessante, passa a jogar ou como médio centro ao lado do Sabitzer numa segunda fase de construção, ou até troca de papel com o Gross e junta-se ao apoio ao ponta de lança, ao Guirassy, que é um jogador que é o 9 mesmo à imagem do Niko Kovacs, ou seja, um avançado finalizador com grande presença dentro da área, capacidade para finalizar tremenda e que depois oferece um jogo de costas muito interessante, ou seja, ele é capaz de estabelecer combinações e segurar a bola em zonas até distantes da área e combinar com os colegas de equipa e, sobretudo, é um jogador que é absolutamente determinante para abrir espaços para o Gittens e para o Adeyemi a partir da direita surgirem em zona de finalização. Eu creio que a ambos falta mais frieza no momento da finalização. O Adeyemi é particularmente rápido e é um jogador difícil de travar, sobretudo nesse tipo de movimentos, mas depois, por norma, é muito perdulário. Agora, o Gittens é um jogador tremendo num contra um, com uma capacidade... E provavelmente vai para a Premier League. Mais tarde ou mais cedo. Sem dúvida absolutamente nenhuma, Tomás. E que agora tem adicionado a capacidade de finalização. Não é um finalizador nato, mas é um jogador que pode trazer problemas à equipa do Sporting. Nomeadamente, é preciso que o Fresneda esteja claramente atento e que haja, sobretudo, um jogador capaz de fazer as coberturas a possíveis falhanças que o Fresneda possa ter. Isto, se o Eduardo Quaresma não for a opção para lateral direito neste jogo diante do Dortmund, porque à partida já estará recuperado. Agora, aquilo que me pareceu é que a equipa não está bem, a equipa do Dortmund, e se o Sporting conseguir desestabilizar a equipa e, por exemplo, marcar um golo primeiro, eu creio que esta equipa do Dortmund pode ter tudo para afundar nessa partida. O outro lado é que o Dortmund pode querer trazer algum brio para a Liga dos Campeões, tendo em conta a situação na Bundesliga. E foi eliminado da taça já, também é um aspecto que é importante. Basicamente, a Liga dos Campeões é a tábua de salvação para o Niko Kovacs, que em termos de campeonato só pode subir, é certo que não está tão longe do quarto lugar como parece, ou seja, é uma distância, creio que de 5, 6 pontos para o quarto lugar. Não é muito, mas se a equipa mantiver esta irregularidade que tem mantido e, sobretudo, o desconforto a nível defensivo que tem acontecido, e tu tocaste em dois jogadores que me parece que não acasalam, que é o caso do Emre Can com o Anton, mas vamos ver se em Alvalade não teremos o Schlotterbeck como defesa central, o que eu creio que irá melhorar a capacidade defensiva da equipa e, sobretudo, a capacidade de construção da equipa, porque o Anton não funciona bem, até por ser destro, como construtor pela esquerda, e a equipa aí sente-se refém de um jogador canhoto, como é o caso do Schlotterbeck. E para destacarmos o que efetivamente o Dortmund faz bem e sempre fez bem, o Chukwuemeka é um reforço muito interessante. Esse sim, com potencial para marcar as diferenças. Está lesionado, teve uma lesão para o jogo. É isso, teve uma lesão gravíssima no Chelsea, mas quando recuperar a melhor versão, é um jogador à Dortmund, entre aspas, como seria o Cherki, que também foi apontado ao clube alemão. Tomás, na quarta-feira, também para a Champions, é a vez do Benfica regressar ao Mónaco e para revisitar um adversário que já não vive o mesmo fulgor, mas que em novembro causou muitos problemas ao Benfica. A eliminatória é totalmente dividida, como aliás foi a partida entre o Mónaco e o Benfica, que o Benfica acabou por vencer, mas mais no lado épico, com as assistências de Di Maria, do que propriamente pela racionalidade e superioridade ao longo do jogo. O Mónaco não mudou muito desde então, com Adi Hütter, é uma equipa que se expõe bastante na forma como procura pressionar alto, envolve muitos jogadores, por vezes os laterais em simultâneo no último terço, e tenta proteger o corredor central com os médios de centro, que são muito poderosos fisicamente. O Zakari até marcou ao PSG agora na última ronda do campeonato francês. A grande estrela da equipa, no meu entendimento, é o Akliush, o médio que parte da direita e aparece por dentro, seja para meter o último passo, seja para atacar a baliza. Marcou há não muito tempo um golaço de pontapé de bicicleta. É também um jogador do melhor que se
pode ver na Liga Francesa neste momento. Vamos ver se o Benfica consegue ter mais calma, mais ponderação no jogo, porque entrar num jogo de troca de golpes pode beneficiar o Mónaco, mais do que o próprio Benfica. E sobretudo, sabendo que estamos perante uma primeira mão jogada no Mónaco, será interessante para o Benfica pensar também a longo prazo, nos 180 minutos de eliminatória, e não permitir um jogo completamente louco, com consequências para a equipa de Bruno Lage. Na altura isso aconteceu, e até em vantagem numérica o Benfica acabou por ter dificuldades. Depois o Bruno Lage abdicou do Florentino e acabou por criar um espaço ainda maior na zona central. É uma equipa muito criativa no último terço, não tão criativa na forma como chega à frente, e tem agora uma nova solução, o Mika Bieras, que é um excelente avançado, que pode dar também não só movimentos de costas para a baliza, mas também a atacar a área, onde é muito forte. É um excelente goleador e lá está, falávamos do Dortmund há pouco. O Mónaco sim já voltou a ter uma política desportiva mais ambiciosa, não querendo ombrear diretamente com o PSG, mas entre formação e jogadores novos que consegue contratar, voltou aos melhores tempos. Rui, e relembrar também que foi no Mónaco que aconteceu a primeira das rodas de Bruno Lage no relvado, no final do jogo ali Sem a dúvida. gritar para os jogadores. E que espero que não repita, mesmo que o Benfica vença a equipa do Mónaco. Em relação ao Bieref, muda a forma de jogar do Mónaco. Creio que tem muito mais a oferecer do que o Embolo. É um avançado extremamente interessante, tal como o Tomás disse. É um jogador que sabe jogar de costas para a baliza e que, do meu ponto de vista, de frente para a baliza é muito mais incisivo que o Embolo. E o Minamino já agora. Exatamente. Minamino falha muitos gols. Uma inconsistência a nível de resultados muito, muito grande, e nos últimos tempos, sendo ele normalmente fiel ao 4-2-3-1, testou quer o 3-4-2-1, que não resultou, e o 4-4-2 no último jogo, juntando o Embolo e o Bieref, que eu creio que seria uma ótima notícia para o Benfica. Agora, acredito mais que o Bieref seja a referência ofensiva, que o Akliush, que eu concordo com o Tomás, é o jogador mais decisivo desta equipa do Mónaco, parta do corredor direito, e depois tenho dúvidas, porque o Ben Seguir perdeu o espaço, se não será o Minamino mais a surgir como segundo avançado e o Golovin a partir da esquerda. Continua a parecer uma equipa que, do ponto de vista ofensivo, tem muito potencial. Gostei particularmente de um jogo dos recentes da equipa do Mónaco, diante do Aston Villa, em que aí conseguiu conjugar qualidade do ponto de vista defensivo com qualidade do ponto de vista ofensivo, num tal jogo muito mais vertical e menos de posse do que é habitual, tal como o Tomás referiu e muito bem. Agora, é uma equipa que me parece que, do ponto de vista defensivo, tem fragilidades e que o Benfica tem que as aproveitar. Agora, tem que ser um Benfica afirmativo, já deu para perceber qual será o 11 inicial do Benfica, com as lesões do Bay e do Mano Silva. Acho que há poucas dúvidas que qual será o 11 a apresentar. Falta só perceber a questão de Di Maria. Sim. O Di Maria à partida recuperará, portanto a grande dúvida será o Sheldrup ou o Kerem Aktürkoğlu a jogarem a partir do corredor esquerdo. Depois haveria aqui uma hipótese que eu acho que poderia ser interessante, se houvesse Mano Silva, que era a hipótese daquilo que o Benfica fez principalmente diante do Estrela da Amadora, que era juntar mais o Manu e o Cockchu na zona central do terreno, abrir o Ostens mais para o corredor direito e colocar o Di Maria nas costas do Pavlidis. Veremos qual será a opção. Eu creio que será mais pelo 4-3-3, até porque na Amadora, e nós falamos aqui, e acho que fomos dos poucos a falar, o Benfica montou muitas vezes uma linha de 5, e eu creio que diante deste Mónaco não faz muito sentido montar essa linha de 5, ainda que tenha que haver algum cuidado, porque à partida o Caio Henrique será o titular como lateral esquerdo, na questão de proteger as subidas do Caio Henrique pelo corredor, porque tal como tu disseste e muito bem, quer o Anderson, quer o Caio Henrique são laterais de grande projeção ofensiva, agora são laterais que também expõem a equipa muito em momento defensivo, e volto a frisar, tal como fiz na altura anterior ao jogo Mónaco-Benfica, que os dois centrais não são também um exemplo de segurança, e creio que pode passar muito por aí a capacidade do Benfica bater esta equipa do Mónaco. Na quinta-feira, para o play-off da Liga Europa, o Porto joga com a Roma, que já não é exatamente a mesma Roma desde que tirou um certo romano da reforma. Com o simpático e pragmático Claudio Ranieri, os Giallorossi ganharam 5 e empataram 3 dos seus últimos 8 jogos na Série A. Rui, não é a melhor altura para jogar contra a Roma? Não, até porque Claudio Ranieri, que é o terceiro treinador da temporada, saiu De Rossi, saiu Juric, está quase remetida às provas a eliminar, caiu da taça, portanto a Liga Europa eu creio que será o grande objetivo da temporada da Roma. Aquilo que tem acontecido é que, como é natural em Claudio Ranieri, ele vai se adaptando à estrutura da equipa adversária, por isso já saltou entre o 3-4-2-1, o 3-5-2, o 3-5-1-1,
pontualmente também joga em 4-4-1-1, veremos qual será a opção diante do Futebol Clube do Porto, mas obviamente que ele deve ter bebido os últimos 3 jogos do Futebol Clube do Porto intensamente para preparar esta partida. Aquilo que me parece é que a ideia da Roma, mesmo jogando em casa diante do Futebol Clube do Porto, é claramente calcionar uma organização defensiva coriácea e compacta. É esse o ponto essencial desta equipa da Roma, e depois em momento ofensivo ser particularmente feroz a metamorfosear a transição ofensiva em contra-ataques e ataques rápidos, aproveitando em algumas ocasiões o assalto à profundidade. Creio que é um bom teste para a equipa do Futebol Clube do Porto. É certo que, mais uma vez, o Anselmi passa pela dificuldade de ter muito poucos treinos aquisitivos entre partidas, mas aqui terá mais um bocadinho de tempo para preparar a partida, porque é de sexta até uma quinta-feira, portanto será o período em que eu creio que se irá notar ainda mais transformações da equipa do Futebol Clube do Porto. Agora, eu creio que por vontade da Roma, em muitos períodos da partida, o Futebol Clube do Porto vai ter mais posse do que a equipa romana, e esse será o engodo que eu creio que o Cláudio Ranieri tentará meter ao Martin Anselmi, sabendo também que o Martin Anselmi é um treinador claramente propositivo, exatamente ao contrário do Cláudio Ranieri, que vive muito mais da expectativa e de aproveitar os erros da equipa adversária. E acabou por simplificar o processo coletivo da Roma de forma a potenciar alguns dos principais jogadores, desde logo aproximando Dybala e Dovbyk. Atenção ao Dovbyk, porque a defesa do Porto tem tido dificuldades contra avançados poderosos, e o Dovbyk é mais um avançado que joga muito bem de costas para a baliza, muito forte a responder a cruzamentos também. Portanto, nesse sentido, pode ser complicado para a equipa de Anselmi travar a dupla Dybala e Dovbyk. Depois, como diz o Rui, não é fácil de prever esta eliminatória, porque a Roma também em si é uma equipa muito imprevisível. Já teve momentos muito bons, já teve momentos muito maus. É uma equipa que depende um pouco, mais do que o lado estratégico, da forma como os principais jogadores estiverem ou não presentes. E aí acho importante destacar a dupla de meio campo, a dupla mais forte de meio campo, que tem o Koné, um bom reforço para a Roma, podia ter ido parar à Premier League, veio da Bundesliga do Gladbach, e o Paredes, que continua a ser um dos melhores médios construtores do futebol europeu, mas a Roma tem bastantes fragilidades defensivas, não é uma equipa de ataque continuado também, e por isso pode dar espaço ao Porto para se afirmar e tranquilizar dentro da eliminatória. Mas, ainda assim, neste momento, até pelo lado individual, a Roma diria que tem ligeiro favoritismo, mas nada impossível. Não creio que seja impossível para o Porto superar esta Roma na conjuntura atual. Para terminarmos em grande, levamos o nosso Teatro dos Sonhos ao Derby de Madrid, que aconteceu este fim de semana. O Real de Mbappé, Vinícius, Rodrigo e Bellingham empatou com o férreo Atlético de Simeone, que teve em Julián Álvarez a personificação da desfaçatez, porque bateu um penalti à Panenka em pleno Santiago Bernabéu. E ainda tem um grande toque na segunda parte, toque aéreo. Sim. Mas o Álvarez, de facto, foi uma das figuras do lado do Atlético de Madrid. Depois, creio que Simeone focou-se mais em sobreviver do que em matar. E eu coloco a expressão entre aspas, obviamente, o Real Madrid. Uma equipa mesmo isso. A equipa está a passar por bastantes dificuldades de organização e de solidez defensiva, desde logo porque não há defesas para Carlo Ancelotti. Vai jogando com o que pode, sobretudo o Asensio, que se vai afirmando de alguma forma como o patrão defensivo nesta fase tão conturbada. Mas o Atlético de Madrid, que na primeira parte até conseguiu algumas saídas, muitas vezes pelo corredor central, com Griezmann a pautar os ataques e alguns movimentos em profundidade dos dois extremos. O Giuliano Simeone, que é uma das surpresas da temporada, é filho do treinador, mas acho que jogaria independentemente disso, porque é de facto um jogador com cara de Simeone, é muito agressivo, muito disponível, muito vertical, o que também acaba por complementar o Griezmann e o Álvarez, e o próprio Samuel Lino também chegou à frente nas costas do Lucas Vázquez. Mas a marca do jogo foi a linha de 6 que Simeone apresentou ao Real Madrid, para não dar espaço em largura, também defendendo baixo para não solicitar, ou para não permitir, melhor dizendo, as marcações de Mbappé e de Vinícius Júnior. Mas na segunda parte o Real Madrid veio melhor e dominou a segunda parte, podia ter vencido, não fosse o papel de Oblak. E quando Simeone sentiu que o jogo estava tremido, reforçou as laterais, colocou o Llorente mais subido também
para ter uma via de saída, mas abdicando de certa forma de tentar vencer no Santiago Bernabéu. A segunda parte muito de Rodrigo, que acaba por criar o gol do empate com um desequilíbrio à direita, Bellingham a carregar a área em conjunto com Mbappé e Vinícius também muito mais presente a agitar o lado esquerdo. Portanto, o Real Madrid sem uma figura no meio campo, à la Toni Kroos, um jogador que possa pensar o jogo, tanto que é Ceballos quem vai de alguma forma tentando dar um pouco de organização, com uma defesa totalmente despedaçada. O Atlético podia ter feito algo mais em termos ofensivos, mas Simeone preferiu levar o jogo para este território. Quem aproveitou foi o Barça, com uma exibição monumental de Pedri em Sevilha. Rui, queres acrescentar alguma coisa? Talvez do Barça? Não, Tomás, tocou nos pontos essenciais. É só dizer-te que é praticamente um milagre que a equipa do Real Madrid, com o conjunto Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asensio e Fran Garcia como quarteto defensivo, consiga manter-se competitivo e manter-se na liderança do campeonato. Exatamente. Acho que passa muito por aí. E depois eu reforço a ideia do Tomás. Eu creio que o Atlético de Madrid teve aqui uma hipótese esdrúxula de conseguir vencer e até se calhar por mais do que um golo a equipa do Real Madrid, mas a partir do momento em que se colocou em vantagem, remeteu-se sobretudo a uma organização defensiva porfiada e quando sofreu 1-1 sentiu claramente o medo cénico de perder o jogo e optou por segurar o empate e as próprias substituições, as primeiras com a entrada de 2 laterais, com o Reinildo, que é central lateral, mas o jogador que entrou para o lado direito, o jogador o argentino, ajuda-me Tomás. Molina. Exatamente. Mostrou claramente a falta de ambição e de busca para chegar a uma vitória ou procurar uma vitória. Foi segurar claramente o empate até ao final da partida. E ficamos por aqui neste episódio. Muito obrigado por nos ouvirem desse lado. A sonoplastia é a cargo do Tomás Delfim. Muito obrigado e até para a semana. Um abraço. Até para a semana. Grande abraço a todos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.